E aí, pessoal, beleza? Fizeram uma pergunta bem interessante, que era, afinal, por que depois de tantos fracassos, o socialismo, o comunismo, o marxismo, esses sinônimos aí, por que depois de tantos fracassos continua sendo tão atraente esse tipo de filosofia? Eu acho super válida essa pergunta e diria que a resposta tem muito a ver com a psicologia humana, com a alma humana. A resposta curta, na minha opinião, é que existem duas energias, as piores energias, as mais negativas do ser humano, são certamente o ressentimento e a preguiça. Então todos nós temos dentro de nós uma dose de ressentimento, de rancor, que o mundo é aquela sensação de que o mundo é injusto, que a gente merece mais, que a vida nos deve, a sociedade nos deve, os outros nos devem. Isso é o ressentimento. E a preguiça, aquela vontade de não fazer nada e as coisas virem mais ou menos de graça. É uma força que existe dentro de nós. E o socialismo, o comunismo, o marxismo, etc., é a ideologia que permite você aflorar essas forças negativas dentro de você e, aí que é o ponto importante, se sentir bem. Se sentindo bem, fazendo justiça social, não, mas é pelos pobres, não, mas é por uma boa causa. Então você aflora toda essa negatividade que tem dentro de você e ainda se sente superior moralmente aos outros. Então basicamente é isso que ele oferece, por isso que ele é tão atraente. E ele é calcado em falácias, né, mentiras, em coisas que comprovadamente não funcionam. Já temos aí 104 anos de socialismo no mundo, de comunismo em diversos países, não tem um único caso de sucesso. E eu acho interessante que quando você confronta os defensores do marxismo, né, do comunismo, do socialismo, com isso, todos eles falam a mesma coisa. Ah, não, aquilo não era de verdade. O da Rússia não era de verdade, o da China não é de verdade, o do Camboja que matou 1/3 da população não é de verdade, a Venezuela não é de verdade. De verdade é só aquele rosado que tá na minha cabeça. Quando eu, que sou do bem, eu e a minha companheirada, eu e a minha gangue, a gente tiver o poder, aí sim vai ser lindo, vai ser um arco-íris de prosperidade. E não vai ter mais desigualdade. Então, basicamente, o que o socialismo te convida a fazer? Ele te convida a observar a desigualdade que existe. Né? Até hoje, nenhuma sociedade humana conseguiu resolver o problema da desigualdade, a questão, né? Se é que é um problema. Os seres humanos são desiguais, nascem desiguais. Tem gente que nasce com saúde e gente sem saúde. Tem gente mais inteligente, mais esforçada, gente menos esforçada. Tem gente com mais sorte, tem gente que recebe grana do pai. Quer dizer, desigualdade acompanhou os seres humanos por toda a história. E aí eles criam uma historinha de que, não, mas o capitalismo que trouxe desigualdade. Isso é mentira. Na época dos reis não tinha desigualdade, na época do Império Romano não tinha desigualdade, na época do faraó do Egito não tinha desigualdade. Quer dizer, desigualdade acompanha as sociedades humanas e acompanha a natureza também. Animais também têm hierarquia de dominância. O que o capitalismo fez, obviamente, é aumentar a prosperidade de todos, quer dizer, tudo, a maré sobe, todos os barcos sobem com desigualdade. Você tem gente ficando muito rica, mas a base da pirâmide também crescendo. Isso é o que aconteceu em todos os lugares do mundo em que o capitalismo de livre mercado foi implantado, como, por exemplo, a Suíça, Noruega, Austrália, Estados Unidos, etc. Mas com desigualdade sim, essa crítica é válida. O que os socialistas não entendem, ou não querem entender, ou não querem contar, é que quando você implanta o modelo marxista, socialista, comunista, e você fala o seguinte, olha, todo mundo que está acima de você, olha para cima, tá vendo aquele cara que tem mais que você? Se ele tem mais que você é porque ele é malvado, ele te tomou isso, ele te roubou, ele conseguiu isso por meios nefastos. E nós do bem, o nosso grupinho, né, de iluminados, eu e a minha companheirada, eu e a minha gangue, quando a gente tomar o poder, não vai ser para o nosso bem, não vai ser para a gente se apoderar dos recursos e ficar aqui dominando com uma tirania. Não, na nossa vez vai dar tudo certo. E a gente vai fazer isso em nome do povo, né? Do povo, e aí vai ter a igualdade tão maravilhosa. E se você não quiser ser igual, você vai ser fuzilado, ou vai ser colocado num campo de concentração, ou vai ter que fugir do país, porque aqui vai ser igualdade na base da porrada. Então é isso que ele te traz de conforto, né? As pessoas mais desavisadas, as pessoas que caem nesse continho do vigário, esse papinho, vão ficar olhando lá pra cima e falar, caramba, eu tô aqui no edifício aqui da vida, né? Eu tô aqui no terceiro, no quarto andar, olhando lá pro pessoal do 7º andar, do 8º andar, e com o comunismo, eu vou pegar as coisas dos caras. Aí vem a preguiça que eu falei, né? A ideia de que vão vir coisas grátis. Você vai ter educação grátis, vai ter saúde grátis, como se tivesse alguma coisa grátis. É impressionante o nível de analfabetismo econômico que essa turma tenta passar. Não existe nada grátis, pessoal. Se você recebeu R$1.000 de alguma coisa, é porque o governo foi lá e pegou 3.000 dos outros. Alguém pagou a conta sempre. E fica essa ilusão, não, é só os grandes bilionários, tá? Você não vai sofrer, você não vai ter que pagar nada. É só os grandes vão pagar. Como se os grandes não fossem os primeiros a se mandar de um país que implanta o socialismo. Vê se ficou algum bilionário na Venezuela, algum bilionário em Cuba. Os caras são o que tem mais grana, o que já tem dinheiro fora, os primeiros a se picar. Eu tava vendo agora um cara lá, um marxista, que estava defendendo a taxação das grandes fortunas, e ele cita 2 grandes bilionários brasileiros, que é o Jorge Paulo Lemann, da Ambev, e o Eduardo Saverin, que fundou o Facebook, né? Como se fosse correto ir lá e pegar a grana dos caras. Mas ainda que você quisesse pegar, ô querido, aprende o seguinte, esses caras já estão com o patrimônio deles fora do Brasil, eles não têm residência fiscal no Brasil, eles não moram no Brasil, o Saverin mora em Singapura e o Jorge Paulo Lemann mora na Suíça, o dinheiro deles está lá, eles já renunciaram à cidadania brasileira para fins fiscais, você não tem nem como botar as patas no dinheiro deles. Então pare de prometer que quem vai pagar a conta são os grandes bilionários, porque historicamente o que acontece é que esses caras se mandam primeiro,
depois você manda a classe média alta, depois a classe média e sobra para o povo pagar a conta, assim como na Venezuela, onde estão lá as crianças revirando lixo para ter o que comer. Esse é o triste fim, esse é o destino real das ideias socialistas, que deveriam, a essa altura do campeonato, estar na lata de lixo da história. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.